Bom, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do canal Histórias do Cinema, né? Hoje o tema é um tema um pouco mais denso, né? Nem um pouco, é um tema denso. A gente vai falar sobre assédio na questão da indústria cinematográfica e como isso impacta as pessoas psicologicamente. Mas antes, aqueles recados, né? Peço para quem puder curtir aqui o canal, assina, clica no sininho, no Facebook, clique em ver primeiro. E minha convidada hoje dispensa apresentações, a psicóloga, a terapeuta sexual Márcia Tic, bastante conhecida aqui no litoral. Bom, Márcia, aqui é Histórias do Cinema, então todo convidado ou convidada nossa é um protagonista de cinema. Eu queria saber um pouquinho, primeiro começar agradecendo a tua participação, mas saber, conta um pouco da tua trajetória, o que te levou à psicologia, a se enveredar por esse segmento que você se especializou e tal. Como é que foi esse caminho? Olha, a minha vida não dá um filme, sabe, André? As coisas foram acontecendo de uma maneira tão natural que, que eu fui me apropriando dela. Eu casei muito cedo, portanto, fui fazer faculdade casada. E, na verdade, eu ia fazer faculdade de pedagogia, ou minto, de... Puxa, para dar aula, como é que chama? É pedagogia mesmo. Pedagogia. Uhum. Eu ia fazer faculdade, porque enquanto eu estava casadinha, com filhos pequenos, eu me formei na Aliança Francesa. E Uhum. como eu não tinha diploma universitário, eu não podia lecionar. Aí eu fui fazer pedagogia. Eu tenho a cena viva na minha cabeça, eu no guichê da Unisantos, eu olhei para o lado, tinha um cartaz de psicologia. Eu falei, mas eu não quero ser professora. Para dizer a verdade, eu só conhecia psicólogo infantil, da escola dos meus filhos. Uhum. Aí fiz a psicologia, fiz aquele vestibular naquela época que era discursivo, né? Uhum. Dissertivo, passei em segundo lugar. Foi uma surpresa, porque eu estava muito tempo sem estudar, uns 3, 4 anos, mas nesse inteirinho eu li demais. Então, assim, gosto de cinema, mas a minha primeira paixão sempre foram os livros, mesmo Uhum. porque filhos pequenos era o que eu podia fazer. E aí eu fiz psicologia aqui na Unisantos, um curso que enriquece muito a gente. E a primeira especialização que eu fiz, isso é muito interessante falar, foi em doenças psicossomáticas, que era um conceito que estava chegando no Brasil. Uhum. Meu marido era médico, eu falei, caramba, eu aprendendo, eu sendo boa nisso, conhecendo tantos médicos, a minha vida está feita profissionalmente, né? Uhum. Mas não foi isso que aconteceu, pelo contrário, porque naquela época, isso eu falo anos 90, Uhum. começo dos anos 90, a psicossomática era um conceito muito nebuloso. Como é que uma psicóloga vai falar de doença? Doença é coisa de médico. Demorou. Hoje, 40 anos depois, a gente sabe que corpo e mente estão intimamente ligados. Uhum. Atendendo psicossomática, né, após a minha especialização na Escola Paulista de Medicina, eu não eu comecei a perceber que o conflito sempre era gerado no seio familiar. Uhum. Não porque os pais são ruins ou porque a família é estragada, mas é o nosso primeiro aprendizado social, né? Aí eu fui para a PUC e me especializei em família e casal. Só que família, eu não atendia crianças, nunca atendi crianças. Eu atendi logo no comecinho da carreira, mas não era muito minha praia. Comecei com casais. Quando você está atendendo casais, é fatal você cair na sexualidade. Aí eu me especializei em terapia sexual. Eu gosto de contar essa história porque eu começo com a doença e termino com o prazer, que é o sexo. Como todos os aspectos da nossa vida estão interligados, sabe? Uhum. E hoje eu vejo que eu não nasci para outra coisa. Eu nasci para ser psicóloga. Uhum. Sensacional. A questão da terapia sexual, assim, eu comecei a conhecer a questão do psicólogo que trata desse assunto, acho que com o Dr. Jairo Bauer, na MTV, que eu era adolescente, se eu não me engano. E aí virou uma. Você tem hoje na TV aberta profissionais que falam e tal. Você encontra ainda algum tipo de resistência ou é algo já completamente presente no dia a dia? As pessoas entendem a Olha, importância de ter. tudo depende da maneira como você apresenta. Eu nunca tive resistência nenhuma. Em Uhum. colégios de freiras, em colégios
de todas as orientações religiosas, televisão, escrevo, porque se você pensar bem, o sexo é sagrado. Então, você tem que pôr sacralidade quando você fala, respeitar quando você fala de sexualidade. Tem a ver com a criação do homem, com o nascimento, é um encontro amoroso, sabe? Então, eu nunca tive problema nenhum, mas eu também trato o tema com muito respeito, como o tema merece. É um dos aspectos muito importantes do nosso desenvolvimento. A gente valoriza o desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual, e o desenvolvimento sexual, ele impacta em todos os nossos comportamentos e emoções. Porque terapia sexual, você não fala de... não ensina a fazer sexo. Você trabalha com as disfunções sexuais. E hoje eu reconheço que o assunto está um pouco perdido, porque qualquer um pode dizer que é terapeuta sexual, ensinar a fazer massagem tântrica. Mas a terapia sexual é algo muito mais profundo, que trabalha as questões inconscientes, a formação e o desenvolvimento psicossexual do indivíduo. E as disfunções sexuais, que são inúmeras. São inúmeras, com base o estresse, enfim, algo físico, assim. As causas são as mais diversas, são culturais, são religiosas, são repressões. Muito poucas delas, um número ínfimo de cada uma das disfunções sexuais, são físicas. Elas geralmente são emocionais. E quando a gente fala de emoção, compreendemos tudo. A educação repressiva, porque quando você fala de sexo, parece que você está falando de algo muito marginal. E eu estou repetindo para você e reforçando que o sexo é muito sagrado. É encontro de desejo, é encontro de amor, é procriação. Então, e respeito ao próprio corpo. Então, quando você trabalha indo por esse caminho, nunca tive nenhum tipo de problema nessa área. Bom, entrando um pouquinho no tema geral aqui do nosso bate-papo, né, a questão do assédio, né, a gente está falando da questão do sexo e tal, e na indústria cinematográfica permeou durante muito tempo, aí vou falar mais de Hollywood, que foi o que estourou nos últimos anos, né, a questão do assédio dos grandes produtores, os produtores poderosos e tal, que na hora de contratarem uma atriz, enfim, impõem uma série de situações, uma coisa muito agressiva. Até teve o Harvey Weinstein, que acho que foi o caso mais notório, foi preso, denunciado e tal. Aí as denúncias não param, né? Tem o Casey Affleck, dá para listar. Tem o caso do Roman Polanski também, né? Que teve uma relação com uma menor de idade lá nos anos 70. O próprio Woody Allen, que é uma figura controversa, né? Eu li recentemente a autobiografia dele, mas também é alguém que está sempre foco dessa discussão. Como é que você enxerga esse movimento, o Me Too, né? O Time's Up, que veio nesses últimos 5, 4 anos em Hollywood? E depois eu queria que você falasse um pouquinho de como o assédio pode impactar psicologicamente a vida de uma pessoa que está tentando galgar espaço na sua profissão, na sua carreira e tal. O assédio, de uma forma geral, no cinema ou em qualquer outro tipo de relação, envolve uma relação de poder. É alguém que subjuga o outro sexualmente. E o assédio pode passar pela importunação. Agora tivemos o problema lá da CBF, né? CBF que fala, né? O presidente foi afastado e tal. Foram palavras, isso é importunação, palavras corriqueiras, né? Invasão de privacidade. Então, isso envolve uma relação de poder. E nós sabemos também, André, não é o foco do nosso bate-papo, que existe ainda uma questão de desigualdade, desequidade sexual, né, de poder de homens sobre mulheres. E muitas mulheres ainda acham que elas devem satisfazer a essa necessidade do homem, porque tem a relação de poder, as mulheres estão muito mais conscientes depois desses
casos todos que foram desvelados, alguns viraram filmes, hoje as mulheres sabem. Mas eu vejo ainda que entre as mais jovens, que estão se descobrindo sexualmente, sedutoramente, ainda se permitem ser subjugadas sexualmente. Veja bem, a gente acaba aplaudindo os funks da vida, a letra dos funks traduz exatamente isso, e as meninas estão dançando. Então, assim, é uma questão que agora está sendo desvelada, mas não necessariamente resolvida, porque ainda existe no imaginário feminino o servir ao desejo do homem, como se isso trouxesse um valor pessoal para a mulher. Então, assim, a gente não pode fugir que o assédio é sempre uma relação de poder. E, na medida em que essa mulher tem consciência do seu papel social, do seu papel, da sua identidade social, da sua capacidade e da sua potência, ela não se permite sofrer assédio. Uhum. Ela rompe. Outro aspecto importante é a cultura. É a cultura. Né? Nós vivemos abaixo da linha do Equador. A exaltação dos corpos, o fio-fio, o corpo-violão, a publicidade na televisão, nos meios de comunicação, isso tudo, de uma certa maneira, ainda traz embutido um aspecto de que o assédio é gostoso. É gostoso ser assediado e é gostoso assediar. É gostoso e é ser homem, assediar, e ser uma mulher gostosa, bonita, bem desejada, ser assediada. Então, a gente tem que romper essa crença. E isso ainda, como é histórico, vem lá das Índias, né, do descobrimento do Brasil, dos portugueses que chegaram aqui no Brasil, viram aquelas mulheres lindas, morenas, voluptuosas, nuas, e essa desigualdade de gênero persiste até hoje, e é a origem do assédio. O assédio não é racional, vou assediar. Não, ela tem um quê muito forte cultural e de... como é a palavra que eu... superioridade masculina. Não era superioridade que eu queria falar, mas, enfim, ainda sobre a mulher. Você sabe que o maior número de plásticas que as mulheres fazem, eu posso corrigir o nariz torto, tirar uma ruga, 1000 plásticas, mas o que se vê é uma infinidade de mamas e nádegas. Uhum. Você percebe que as mulheres ainda, de alguma maneira, perpetuam, porque algumas vão pôr mamas ou aumentar as nádegas por elas mesmas. Claro que tem as que fazem, mas muitas também vão para ter um corpo perfeito para quem? Uhum. Para o homem. E você percebe que é uma cultura que vai sendo reforçada. Então, falar disso sempre causa um certo desconforto, porque ainda tem um prazerzinho em ser assediado. Porque quando eu sou assediada, eu sou valorizada. Uhum. E nos caros, o cinema, né, que é o mote da nosso bate-papo. O cinema é um mundo de faz de conta. Até os anos 70, 80, eu acho que, excetuando-se os da Nouvelle Vague, lá francês, foram filmes mais cruéis, mais crus, se valorizava o quê? O final feliz. Uhum. E qual era o final feliz? Era aquela ideia romantizada do encontro do homem e da mulher. Uhum. E lá tinha assédio direto. Tinha assédio direto. Se a gente pega aqueles filmes do Rock Hudson, aí 50, 60, 70, as mulheres estavam sempre à mercê do desejo masculino. Os próprios filmes da Marilyn também, né? E a gente não tinha das loiras, das loiras que os homens gostam mais. Os homens assim. Preferem as loiras. Os homens preferem as loiras, é isso aí. Então, o assédio foi sendo naturalizado. Uhum. Hoje, que as mulheres, de certa forma, já sabem
que são algo muito além dos seus corpos, que os seus corpos também são para satisfazer os seus desejos, não só à mercê do desejo masculino, ou melhor, do desejo do outro, porque não existe assédio só homem e mulher, nas relações homoafetivas também tem. E as mulheres já estão se rebelando, denunciando. Uhum. E eu gosto muito da denúncia, não da rebeldia, porque a denúncia ela passa pela educação. Então, a sociedade tem que ser reeducada nesse sentido. A gente teve um caso recente de uma guarda também, né? De uma soldada que denunciou o capitão e tal, enfim. Aqui em Praia Grande, se eu não me engano. A gente estava falando de um filme, foi o Escândalo, né? A gente fez uma pré-estreia do filme Escândalo, que é a história real, né? De um chefe de televisão que assediava, e tem a Nicole Kidman, a Charlize Theron e a Margot Robbie também. O interessante é que todas sofriam, isso é muito comum, né? Aqui no Brasil, as denúncias de abuso sexual, de assédio, de uma maneira geral, quando uma primeira denuncia, as outras vão, porque fica uma dúvida. Ele só fez aquilo comigo porque eu era mais bonita ou era mais gostosa? Aí, quando uma denuncia, e isso aconteceu, o filme Escândalo traz isso muito claramente, né? Nesse filme, o que me marcou mais foi a posição da esposa do denunciado, de cumplicidade dele, negando. Porque tem isso também, sabe? É tão violenta esse tipo de denúncia que acaba tendo um corporativismo em torno do denunciado. Pô, ele era homem, ele era o chefe, ele podia... vocês são jovens, você é jovem, mas assim, a gente ouvia falar, quando eu era adolescente, para ser artista tinha que fazer o teste do sofá, e aquilo era natural, era natural. Tanto é que ser artista, entre aspas, tinha algo de marginal, porque passou pelo sofá. Sabe? Então, precisa hoje ter a consciência que, para desconstruirmos essa cultura do assédio, passa pela educação, passa por um trabalho de equidade de gênero. Não, eu estou falando muito de homem e mulher porque eu estou me baseando nos filmes, nos casos mais conhecidos. Mas também tem mulher que assedia, também tem, sabe? Que estupra. Tem mulher que estupra. Você vai dizer, mas como? O homem vai ser estuprado? Ele não vai ter ereção porque ele... Não, no estresse pode acontecer até uma ereção e traz uma culpa muito grande. Assim como a mulher pode ter prazer num estupro ou num assédio, e aí traz a culpa. Caramba, se isso era errado, por que eu gostei? Porque o corpo responde fisiologicamente, o corpo sexual, entendeu? Então, eu acho que assim, isso tudo passa, esse tema é um tema que tem que ser repetido para ser elaborado. E nós já estamos em trânsito, em muitos outros aspectos, de uma redefinição do papel do homem e da mulher na sociedade. Sabe, o respeito, mas tem uma questão cultural que está muito enraizada. Agora, acho que semana passada, um amigo meu, de uns 70 anos, me contou, rindo, leve, sem culpa nenhuma, uma brincadeira que ele fez com a moça que deu a vacina para ele do Covid. Eu falei para ele, mas você sabe que isso é importunação sexual, que isso é crime? Não, ela até deu uma risada, ele falou para mim. Ele fez um comentário desnecessário. Sabe? Eu falei, isso é importunação, isso é crime. Então, as pessoas não sabem. Eu pertenço a 2 grupos de mulheres que têm 2 projetos diferentes. No Mulheres do Brasil, um combate da violência contra a mulher,
e o Poço, que é do Rotary Clube Santos Boqueirão, que é um clube só de mulheres, que lá nós trabalhamos a equidade de gênero. E a gente faz posts que até para nós, às vezes, surpreende. Você sabe que isso é desigualdade? E a gente não tinha pensado naquilo. E quanto mais nós trabalharmos a igualdade, a equidade, na verdade, nós estamos desconstruindo essa relação de poder construída durante séculos. É uma herança do Romeu e Julieta, sabe? Romantizando a vida. Então, existe o estupro dentro do casamento, mas é amor, é casado. Existem violências contra a mulher que a gente simplesmente desconhece. Tem aquele filme A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que é um filme do Carinhas, que mostra essa questão do estupro no casamento, que a gente não se dá conta, né? Nossos avós, bisavós, né? Assim, uma questão... Tinha que servir. A mulher serve ao homem. Hoje sabemos que não é mais assim, mas a repetição cultural transgeracional é muito difícil de mudar. Só que hoje eu acho que nós vivemos um momento, uma época muito boa. Eu sou muito otimista com a época que nós vivemos. Sempre fui. Tirando esse ano e meio, né, que a gente não esperava viver, nós estamos vivendo uma época de desvelamento muito grande. De encontro com verdades. Verdades nossas, próprias. Sabe? E o assédio vai nesse pacote, sendo desconstruído. Eu falei de estupro, eu falei de importunação, mas tudo está envolvido também no assédio, porque tem a relação de poder de uma pessoa sobre a outra. Ou poder profissional, ou poder de gênero. E as redes sociais, a internet, nesse ponto, contribuem mais para a discussão ou atrapalham? Eu acho que contribuem para a discussão. Porque é uma vitrine, né? Nós postamos diariamente alguma coisa falando de equidade de gênero. Mas ainda bate fundo em muitas pessoas. Então, assim, traz a luz, mas não necessariamente corrige o problema. Porque muita gente ainda se identifica com os tipos de desigualdade que provocam assédio, do qual nós falamos. E evita. Qual é a primeira reação de algo que te faz sofrer? É evitar. E depois a pessoa... Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com assédio. Eu lembrei da mãe do... Ai, meu Deus, do Cazuza. Ela perdeu um filho. Como é que ela resolveu o problema da perda do filho dela? Cuidando de outros filhos. Então, chega um momento, elabora. Lucinha Araújo, né? Lucinha Araújo. Então, e a violência contra a mulher passa por aí. Num primeiro momento, eu rejeito, porque eu me identifico. Caramba, quando meu pai fazia, quando meu tio, aquele primo. Olha, o que tem... É que no consultório, isso a gente é testemunha de abuso sexual, intrafamiliar. Eu fico, às vezes, impressionada, porque eu queria um dia não ouvir mais isso. Mas toda hora você ouve uma história dessa. E não é abuso sexual com sexo completo. Geralmente é assédio. Sabe? É uma mão boba aqui, um beijo roubado ali, uma palavra inoportuna ali. Aí você me perguntou a consequência disso. A mulher, que é o foco que eu atendo mais, né, nesse sentido, já tem de homem assediado, que traz um conflito diferente. Se eu rejeitar, eu sou um babaca? Ou eu tenho que aproveitar porque eu sou homem? Mas eu não quero. Nas mulheres, a consequência, o conflito é outro. Até que ponto eu fui conivente, ou eu permiti, ou eu provoquei? Por quê? Eu volto a dizer uma coisa que eu já disse,
que é polêmico, precisa ser muito bem entendido, porque dá um certo prazer. De alguma maneira, qual é a maior dor da humanidade? É a rejeição. Quando alguém te assedia, você foi o escolhido. Daí a dificuldade de perceber o tanto que agride, o tanto que dá prazer. Entendeu? Então, tem uma nuance aí muito sensível e a minha opinião humilde, trabalho com mulheres, mas eu acho que a gente tem que trabalhar e falar, e no teu caso, que vai ficar gravado esse nosso bate-papo, inúmeros homens vão assistir, nós temos que educar os homens. Porque tem o mal-intencionado, mas tem outros que só repetem o padrão. E romper com esse padrão, sabe? Porque quando você me propôs para falar de assédio, essa ideia no cinema, que é sempre o homem poderoso e a mulher. Tem Assédio, aquele filme que eu amo de paixão, Estrelas do Nosso Tempo, é isso? Você viu esse filme? Das três mulheres da NASA lá. Da NASA. Nossa, o que aquelas moças eram assediadas Sim. e estava dentro do contexto. E não tinha nada de sexual. Na hora que eu duvido da tua capacidade profissional, eu estou assediando. Sabe? Porque a gente tem a noção que assédio é só sexual. Mas não necessariamente. Né? Tinha uma cena lá que o banheiro delas era longe. Longe, tinha que atravessar. Você percebe? Tudo que humilha ou que desqualifica o outro como ser social é assédio. Claro que no cinema, até pela licença poética, há uma coisa que eu gostaria de falar. Eu falei muito dos filmes 50, 60. A própria Disney nos apresentava esse modelo, esse padrão. A princesa e o príncipe beijou, acordou, agora o príncipe era o dono dela. Sabe Deus o que o príncipe fazia com ela? A própria Disney já está mudando um pouco essa... Coloca uns avisos também. Desse romantismo. Eu sempre digo, viu, André, quando eu atendo casais, que a maior mentira que se conta para a humanidade é o foram felizes para sempre. Porque qualquer relação é uma construção contínua, constante. Sabe, aquele fim. Ficaram bem e foram felizes. Não tem fim. Tenho que estar sempre exercendo a minha autoridade sobre a minha vida e o meu corpo, independente de quem esteja do meu lado, um inimigo ou um homem amado. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar muito. Porque, cala a boca, sei lá. Eu uma vez, isso eu vou contar, não é romper com o sigilo, porque é uma história de mais de 30 anos atrás. Eu atendi uma moça que o marido... Lembra que tinha a Magda, daquele... Sai de baixo. Do Sai de Baixo, que era burrinha? Então, ela achava graça que o marido chamava ela de Magda. Caramba! É tão engraçado, todo mundo dá risada. Como assim? Ele está te ofendendo, ele está te diminuindo. Você percebe que até nas relações familiares existe esse assédio estrutural. A gente agora fala umas palavras que se repetem em várias situações. Tem o racismo estrutural, tem o assédio, por causa da cultura. A cultura que formou nós, homens e mulheres de hoje, com modelos que já estão ultrapassados. Aí é que está o ponto. Aqui, na nossa cabeça, na nossa razão, mas ainda não estão internalizados. Quem de nós não pode escapar e fazer um comentário errado hoje, politicamente incorreto? Porque já está fazendo parte da gente. Outro dia eu participei de uma palestra sobre racismo e elas trouxeram a questão do criado mudo.
Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Ainda falo criado mudo, mas hoje já dá uma culpinha quando eu falo. Pera, é medinha de cabeceira. Então, assim também com o assédio. Eu, outro dia, entrei numa festinha, não se vai em festinha. Um neto meu fez 14 anos, e eu só passei lá para dar um oi, porque iriam estar 5 menininhos, 14 anos. Aí chegou a avó terapeuta sexual, a chata, né? Eu só entrei para dar um parabéns e vir embora. Quando eu entrei, eu escutei assim, mas ela é vagabunda. Escuta, menino, quem que é vagabunda? Fulana, porque beijou todos nós. Eu falei assim, quem aqui tem irmã? Eu. Você gostaria de falar que a tua irmã é vagabunda se ela tivesse beijado 3, 4 meninos? Não. Então, por que vocês estão falando dessa menina? Você percebe que eles têm 14 anos, estavam reproduzindo. E beijar hoje não é ser vagabunda, né? Beijam nos bailinhos, beijam... O beijar é beijar, não é mais o beijo. É quase que uma prática do abraço. Como que vocês falam isso da menina? Aí pararam, sabe? E foi tão gostoso quando eu vi todo mundo parado pensando. Nunca tinha pensado. Você acha que essa transformação poderia acontecer no âmbito escolar ou não, assim, para um trabalho social, conjunto com a educação, para a gente ter... Sim, mas não só. As famílias têm que ter um papel importante hoje. De alguma maneira, nós somos macaquinhos. A gente aprende por imitação. As crianças também. Então, assim, a família, a escola tem que ter essa percepção de respeito entre os gêneros, o respeito entre as pessoas, sabe? E eu acho que quem colabora muito, viu, André, são as artes. Nós estamos falando de cinema, os filmes que trazem reflexão. Séries, eu lembrei agora do Law and Order Special Victims Unit, que é uma série que tem 22 anos e... Amo de paixão, é minha sou fãzaço também, sou fãzaço. É meu último encontro do dia sempre, né? Que é aquele que eu já vejo um pouquinho antes de dormir e vai revoltando. Por quê? Você tem que provocar revolta. A revolta vem após o conhecimento, a educação, sabe? E a arte, o cinema, que é o mais popular, né? E hoje, com os filmes, com o Netflix da vida, os filmes nunca tiveram tão próximos do dia a dia das famílias, né? Até gostoso ir para o cinema como um programa, mas nessa pandemia, nossa, se fazia lista de filmes e se trocava entre amigos, não é? E todo mundo comentando o filme, mas não assim, é um filme bom, é um filme ruim, é um filme que fez sucesso. Não, as mensagens que o filme passa. Então, por exemplo, o cinema tem um papel importante. O teatro, sabe? Os livros, os romances. Eu sou de uma geração em que a gente lia sem crítica. Sem crítica. E ficava conhecendo. Hoje, aí a escola é trabalhar a crítica. E isso é muito difícil, porque você envolve também... Até vou falar isso por conta de algo que aconteceu hoje. Você envolve as orientações familiares, as filosofias de família. Agora, hoje eu atendi uma professora, atendimento online, né? Aliás, atendimento online, e ela dá aulas online. E ela me contou que um pai entrou na sala de aula questionando o que ela tinha falado. Porque ela estava lançando para as crianças uma reflexão crítica de alguma coisa. Acho que até era de meio ambiente, não me lembro bem.
Aí um pai interviu, entrou na classe, criticando-a por estar defendendo a questão do meio ambiente. Uhum. Então, assim, tem famílias que não admitem a crítica. Uhum. Então, a escola está meio vendida nisso. Eu dava muita palestra de sexualidade nas escolas, muita. Mesmo porque eu falo de sexualidade falando no sentido de um respeito ao próprio corpo. E uma vivência saudável, mas se respeitando o corpo, com a questão afetiva envolvida. Uhum. E de uns anos para cá, eu não sei, está existindo uma polarização que está interferindo até nisso. Tá. Até nisso. Os professores têm medo, os diretores. Já fui convidada para falar primeiro para os pais, para depois falar para os filhos. Percebe? Então, assim, você falou a educação é da família, da escola, é dos dois, mas os dois têm as suas dificuldades. Por quê? Quando a gente fala de assédio, que é o mote do nosso bate-papo, estamos falando de sexualidade. E ainda é muito difícil levar esse tema para a sala de visitas. Uhum. Parece que ele tem que ficar no quarto, embaixo da cama, com o crucifixo virado de costas. Quando não, eu falei no começo que eu acredito nisso. É saúde dentro daquilo que vai me trazer prazer, alegria, né? Sexualidade saudável, sexualidade consciente, respeito ao próprio corpo. Isso tudo está envolvido no assédio. Porque se eu tenho essas noções, eu vou interromper na primeira investida. Uhum. A religião até que ponto interfere nessa cultura toda, assim, de perpetuar algumas situações? O meu universo é o meu consultório, né? Ela interfere na maneira como cada um interpreta a sua Bíblia. Uhum. Tem o livro de Salomão, da Bíblia, que é uma exaltação sexual constante, do desejo. Uhum. Quando eu dou palestra, sabe, eu gosto de provocar e eu falo, olha, nós vamos falar hoje de desejo, gozo e prazer. Todo mundo arregala o olho que eu vou falar de sacanagem. Essas 3 palavras são bíblicas. Estão lá no livro de Salomão. Uhum. Agora, tem alguns radicais que interpretam de uma certa maneira. Então, é um assunto polêmico, tabu. Por ser polêmico, tabu, se fala pouco e se dá abertura para que o assédio aconteça. Uhum. Entendi. Eu lembrei agora também do Spotlight, aí saindo da esfera, que é aquele filme dos jornalistas que fizeram as reportagens sobre as denúncias de assédio dentro da igreja. Exatamente. Né? Que, enfim. E olha, uma coisa, desculpa, só interrompendo, você falou desse filme, eu assisti. Quanto mais repressão, mais tensão. Quando a barreira rompe, o que acontece? Olha o que aconteceu lá em Brumadinho. Uhum. Destrói tudo. Assim também é com a energia sexual. Por isso que eu digo que a liberdade de falar, de ensinar, de discutir na família, previne muitos problemas. Uhum. Sabendo que, independente disso, tem aquele aspecto cultural que a gente falou bastante, que é uma relação de poder ainda do homem sobre a mulher, do patrão sobre o funcionário, e no momento de crise que nós vivemos, para não perder o emprego, sei lá, ou não perder a posição, muita gente se submete. Uhum. É uma situação bem complexa que requer uma discussão constante, né? Constante, porque cada vez que a gente falar, vão aparecer um aspecto. Hoje você, com muita felicidade, trouxe dentro do cinema.
Uhum. E é muito legal porque é um veículo que pode transformar ou pode reforçar. Uhum. Não é? É o veículo mais próximo de todas as famílias. Uhum. Márcia, a gente poderia ficar horas aqui conversando, né? Mas com certeza você vai retornar aqui ao canal Histórias do Cinema. Você tem mais alguma coisa para a gente concluir a questão do tema, para antes de entrar no ping-pong, das preferências artísticas e tal? Eu acho que a gente já falou de tudo. E eu gosto muito da imagem de traduzir essa educação. Isso faz parte da educação sexual, que é Uhum. aquilo que não se pode mais dar nas escolas e só construiriam pessoas mais felizes. Mas, enfim, é entender que o nosso corpo é o nosso templo. Uhum. E nós somos responsáveis pelo nosso corpo, não é o outro. Então, Uhum. na medida que eu me aproprio disso, eu ponho um limite em qualquer tipo de invasão. O corpo da mulher, de uma certa maneira, né, parece que tem uma coisa de feminismo, machismo nessa fala, mas historicamente, viu, André, o corpo da mulher foi público, não pertencia a ela, sabe? Pertenceu à igreja, à medicina, ao marido, ao pai. Hoje, a mulher se apropriou do seu corpo. E, nesse sentido, quiçá a gente reforce essa ideia para cada vez menos sabermos casos de assédio ou termos que discutir esse tipo de coisa. Uhum. Super obrigado aí pelas explanações, né? E, enfim, quem estiver acompanhando a gente, conversem, né? E importante também procurar o profissional especialista, né? Na área e tal, enfim. Márcia, vamos para o ping-pong agora? Tipo Vamos Marília para o ping-pong, você Gabriela. me pegou de surpresa, tem que pensar. Mas essa é a ideia, pegar de surpresa. Se fosse diferente, eu vou fazer uma pergunta, falar alguma, aí você já responde, tenta responder de bate-pronto com uma opção, tá? Filme preferido? Olha, tem o romântico Doutor Zhivago, que fez parte da minha história. E hoje eu não tenho um, mas eu gosto dos filmes em que as mulheres são protagonistas da Uhum, sua história, não uhum, protagonista do filme, protagonista das suas histórias, sabe? uhum, Eu acho que isso é muito importante para que a mulher, de uma maneira geral, perceba que tem uma potência. Porque quando a mulher tem potência, olha, já fui eu, você falou rápido, eu já. tudo bem. Assim, ela é diretora de uma multinacional. Ai, coitada, ela é tão sacrificada. Não, aquilo é potência, tem que ter orgulho. Então, Uhum. todos os filmes em que a mulher desenvolve a sua força, a sua coragem, me chama muito a atenção. Tem algum cineasta preferido? Alguma cineasta? Diretor, Pois é, diretor? eu tenho um, eu não vou saber falar o nome dele, que é um cineasta turco que mora na Itália. Já assisti todos os filmes dele, são maravilhosos. Ele faz mais filmes ligados à diversidade sexual. Uhum. Gente, eu não vou conseguir falar o nome do diretor turco, tá? Eu posso depois Eu, lembrar e eu mandar coloco para aqui. você, que é muito difícil falar o nome dele. Uhum. Ator e Agora, atriz. olha, eu sempre fui apaixonada pelo Michael Douglas, mas ele ficou tão. Eu não envelheci, mas ele envelheceu. Aí tem o Michael Douglas, ele tem uma pegada do homem feio, mais atraente, aquele homem. E eu acho que é o Michael Douglas mesmo. Uhum. E atriz? Eu gosto muito de qual atriz? Você vê, tem uma atriz que só faz filmes leves, mas eu gosto dela porque ela, justamente, ela dá alegria. Uhum. Como é o nome dela? Comer, rezar e amar, como é? A Julia Roberts? Julia Roberts. Eu gosto dela
porque todos os filmes dela, sabe, trazem leveza. São raros os filmes dela que são pesados. Porque eu também tenho uma coisa, sabe? Eu te falei já que eu não gosto de filmes de terror. Não é que eu não goste, eu não quero sentir a angústia. E eu estou numa fase da vida que quanto mais leve, feliz e de sucesso pessoal do protagonista, mais feliz eu fico. Então, a Julia Roberts é uma atriz que eu gosto. Tem muitas outras. Ela fez aquele Erin Brockovich, que ela ganhou o Oscar, até que é de uma mulher que rompeu com um monte de... E é um filme que eu já vi N vezes. E você falou filme de vida. Você sabe que na minha adolescência, até uns 25, 30 anos, A Noviça Rebelde, acho que eu assisti 15 vezes. Umas 15 vezes. E são filmes que você sabe a história, mas eles alegram a sua alma. Tem a Julie Andrews aqui, ó. A Julie. Tem a Julie. Estou vendo lá. Eu gosto de filme que alegra a alma. Eu sei que tem que ter filme mais profundo, reflexivo. Adoro os filmes franceses. Você falou da Noviça, eu lembrei do Valdemar Lopes, aí deve ter visto umas 1.500 vezes. Ele muito mais do que eu, é verdade. E você falou do Michael Douglas, eu lembrei que ele fez um filme, O Assédio Sexual, que ele é a vítima, né? A Demi Moore faz a chefe, né? Lembra? Exatamente, eu nem tinha lembrado desse filme. Um livro? Olha, eu leio muito. Tem um filme só, posso voltar? Pode. Clube da Sorte e da Felicidade. Foi um filme muito marcante para mim. Clube da Sorte e da Felicidade. Livro, qual que eu estou lendo agora? Agora eu estou lendo sobre mulheres. Eu nem sei qual. Tem um livro que foi muito marcante para mim. Eu leio muito autores turcos, eu gosto da literatura turca. Meu Deus, fugiu o nome. Qualquer um que eu gostei, tenho tantos aqui do meu lado. Ultimamente eu estou lendo muito livros de psicologia. Mas eu gosto de romance, sabe? Eu estou querendo ler as nove portas do pecado. Esse livro foi muito marcante para mim. Fala da mulher muçulmana, do islamismo, os pecados. A mulher islâmica, ela tem o pecado nela, ela tem várias possibilidades de facilitar o pecado do homem. Esse livro foi muito importante para mim. Sei lá, e tantos outros, eu não vou saber falar agora. E olha que eu estou aqui no escritório rodeada deles. Márcia, o que é a arte? A arte é a criação de alguém, independente do que seja. Mas ela se torna arte para mim quando ela me transmite uma mensagem. Então, de repente, pode ser o castelinho na areia da praia. E eu vou ver aquele castelo e eu vou me emocionar porque eu vou lembrar do meu filho pequeno, por exemplo. Aquilo foi arte para mim, sabe? Que me toca na emoção. Na emoção. Basicamente isso, querido André. E Márcia por Márcia? Olha, eu sou persistente. Eu sou persistente. Eu podia dizer que eu sou teimosa, né? Mas eu digo que eu sou persistente. Eu acredito e eu vou buscar. Tem um ditado japonês, chinês, oriental, que diz assim: se mergulhar e não encontrar pérola, vai mais fundo porque as pérolas existem. Eu acho que ele me traduz bem. Eu vou fundo. Se eu não encontro, eu busco. E eu estou sempre buscando. Que bom, né? Maravilha. Queria te agradecer de coração, todo o aprendizado aqui, a reflexão, né? Fica à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente aqui. Primeiro, eu quero agradecer e dizer que eu fico muito feliz quando você me chama, porque eu admiro demais seu trabalho. E não é um trabalho que caiu do céu, é um trabalho que você
é quase que um arqueologista, né? Você está lá cavando, buscando sempre, né? Incansavelmente. E eu admiro muito isso em você. Obrigado. E eu deixaria como recado, eu andei vendo, você está mandando aqui as mensagens de tudo que você vai apresentar, que não percam, só tem coisa boa para ver. Eu ainda te mandei uma mensagem hoje, eu não sei se eu vou dar conta de ver tudo isso, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Obrigado, querido. Eu sou teu fã Obrigada a você. também. Obrigado por tudo aí. Sempre estou à disposição também, tá bom? Eu Obrigado também. quem acompanhou a gente, pessoal. Indiquem, compartilhem, tá bom? Márcia, brigadão. Um Beijinho. beijo, um abraço para todos, virtual, tá Obrigado. bom? Tchau, 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 pessoal. Se cuidem tchau. aí.